queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é uma lição bem especial, a lição número 10. A lição número 10 fala de uma pessoa, de um diácono que foi assim, sensacional, uma pessoa que era um exemplo de vida cristã, em todos os aspectos que você possa imaginar enquanto ser humano. Nós vamos falar hoje a respeito do Estevão, do diácono Estevão. Eu não falei o texto aqui para você, porque com certeza a essa altura você já baixou a sua revista na página da Convenção Batista Fluminense, você já leu, já fez a leitura bíblica da semana e sabe do que nós vamos falar e qual o texto, que é o texto base da nossa lição. O texto base da nossa lição é o texto de Atos 6, de 8 a 15, de 8 a 15 e de 7, de 1 a 60 e 8, 1. Todo esse texto fala desde a conversão de Estevão, a apresentação de Estevão ali diante do Sinédrio, até a morte de Estevão, né? Depois de estar ali pregando. Por que Estevão morreu? Estevão morreu porque extremamente comprometido com o Evangelho, porque ele não se curvou às ameaças contra o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele deu uma aula de fé e de Bíblia àqueles que estavam ali ouvindo as suas palavras, e porque ele foi contra o sistema do mundo vigente na sua época, e aí acabou sendo apedrejado. A morte de Estevão, ela foi um marco na história da igreja, por isso é necessário citá-la e estudá-la. Estevão levou o seu comprometimento com a fé, com a igreja de Jesus Cristo, com o reino de Deus, tão a fundo, que pagou com a sua vida por isso. Ele entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é ser como Jesus. E ele foi tão parecido com Jesus que ele acabou morto. Ora, pastor, o que é isso? Isso é exemplo? O sujeito vai servir Jesus e morre? Sim, é exemplo. Exemplo que nem na pior condição da vida humana Estevão cedeu e se deixou seduzir pelo mundo e se deixou intimidar ou ameaçar pelas coisas do mundo. Estevão era um crente de verdade. Lucas descreve Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que além de ser um diácono, era um pregador da palavra, anunciando-a com grande coragem. Ele foi questionado pelas autoridades religiosas da época e acabou sendo interrogado e levado à morte. Mas quando ele foi submetido a isso, quando ele foi submetido às autoridades, você acha que ele mudou de ideia? Você acha que ele negou Jesus? Você acha que ele abandonou a igreja de Jesus? Não. Ele pregou. Se você ler esse texto, irmão, você lê o texto de Atos 7 principalmente, você vai ver que ele pregou para as autoridades que o levaram à morte. Linda pregação. O contexto de Jesus era um pouco diferente do nosso, né? Era um tempo de perseguição. Muitos dos nossos irmãos foram levados à morte. E para a gente chegar até aqui, muita gente pagou com a própria vida para que a mensagem do Evangelho chegasse na minha casa, na minha vida, chegasse na sua vida, chegasse na nossa vida. Muitos derramaram o seu sangue, muitos foram mortos, muitos perderam a vida para que a mensagem fosse pregada e hoje nós estivéssemos na presença do Senhor através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As perseguições no século I, elas visavam impedir o desenvolvimento da igreja de Jesus, mas ao contrário, a igreja não cedeu e elas impulsionaram a expansão da igreja para diversas outras nações, né? Que se mostrou resiliente, mantendo-se fiel à doutrina e guiada pelo Espírito Santo.
Então, a perseguição do primeiro século fez com que a igreja não ficasse ali parada, mas se desenvolvesse, partisse para novas terras, para novos lugares e cumprisse o ID de Jesus. Os seguidores de Jesus desafiavam tradições estabelecidas, gerando hostilidade e ameaça. Sua fé confrontava interpretações da lei ritualísticas, ou seja, os discípulos estavam fazendo a mesma coisa que Jesus fez, trazendo o entendimento correto que aprenderam a respeito da lei de Deus. Mas Jesus fez isso muitas vezes. Jesus deixou claro que o povo lá daquela época, os escribas, os fariseus, eles faziam uma leitura errada da palavra de Deus, da Bíblia, e ele apresentava uma leitura correta. E nesse momento foi o que ele ensinou os seus discípulos que fizessem, assim eles fizeram. Com isso, as autoridades presentes, tanto as autoridades religiosas da época quanto as autoridades políticas, como o Estado de Roma, passaram a perseguir a igreja, a fim de que não houvesse nenhum problema ao sistema organizado que eles tinham e o poder que eles detinham. Os judeus brigavam por isso, mas eles não se intimidavam. Guiados pelos ensinos do apóstolo, eles resistiam e pregavam a verdade. Os romanos temiam que o crescimento dos seguidores de Jesus causasse instabilidade social e política. A recusa em adorar o imperador gerou o quê? Perseguição para a igreja de Jesus. O imperador era um deus no Império Romano e ele deveria ser adorado. Quem se recusasse a adorar o imperador era inimigo de Roma. Logo, nenhum cristão adoraria o imperador. Sendo assim, começou-se então a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Muitos foram queimados em postes nas ruas de Roma. Muitos foram comidos por leões nas arenas romanas, muitos foram decapitados, muitos foram crucificados, muitos foram mortos para impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja de Jesus Cristo ela não cedeu a essas ameaças. Essas adversidades elas forjaram uma fé resiliente, como narrado ali na dispersão judaico-cristã em Atos 11, de 19 a 21. Onde a mão do Senhor sustentou, convertendo muitos ao Senhor Jesus Cristo. Então, mais a igreja perseguida, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais perseguia a igreja de Jesus, mais a igreja de Jesus se desenvolvia. Muitos outros escritores, além do Novo Testamento, narram a história de como os nossos irmãos em Cristo sofreram por amor de Jesus e o seu reino. Você não vai encontrar sobre isso apenas na Bíblia, Se você for procurar no conteúdo da história, vocês vão ver como os cristãos foram perseguidos e massacrados pelo Império Romano e pelos próprios judeus. São livros, vários escritores ali da antiguidade, eles registraram essas violências, essas perseguições que eram feitas à igreja de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Estevão, o Marte, tópico 2. Estevão era um diácono, um dos diáconos escolhidos para a missão de servir os necessitados. A Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação e sabedoria, cheio de fé do Espírito Santo, cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A morte de Estevão, narrada em Atos 7, impulsionou a fé de muitos homens e mulheres ao redor do mundo. Estevão era um camarada que não se limitava à sua função diaconal. Ele era um crente no sentido completo da palavra, Ele cumpria a sua função cumprida da igreja de Jesus, sendo diácono. Ele pregava o evangelho, ele curava, ele orava, ele atendia à necessidade dos outros, ele levava pessoas a Jesus e, de tão comprometido com a obra, ele acabou morrendo por ela. Mas Deus fez com que a sua morte não fosse em vão. E muitos que viram aquele testemunho de Estevão,
se converteram ao Evangelho e foram pregar o Evangelho e dar continuidade à obra que foi interrompida na vida de Estevão. Estevão, irmãos, era uma pessoa admirável, extremamente admirável. Estevão estava ali sendo apedrejado e o texto diz que ele viu o céu abrir e, em vez de rogar a Deus que tocasse fogo do céu para queimar aqueles malditos que estavam apedrejando, ele pede que Deus os perdoe. Isso mesmo. Olha o texto lá. Ele vê lá na presença e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava pedindo perdão a Deus pelas pessoas que estavam matando ele. Isso mesmo. Ele estava pedindo perdão a Deus pelas pessoas que estavam matando ele. Estevão era fora de série. Era fora de série. Estevão era fora de série. Quais características e experiências de Estevão? Vamos pontuar algumas. Que lições, né, que a gente traz ali da vida de Estevão? Ser cheio do Espírito Santo não te imuniza da morte, mas te leva para a cruz. Ou seja, você não está imune à morte, você pode morrer. Mas ele não abandonou o Evangelho. Ele alcançou o quê? A eternidade com Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. O texto quer dizer isso. Ele não estava invulnerável à morte, mas tinha sido salvo pela cruz e está na presença de Jesus. Ter sabedoria não te livra de debates onde a sua fé será desafiada. Não. Sempre vão aparecer aqueles que vão contestar a sua fé, que vão contrariar a sua fé, que vão debater a sua fé. Né? Por mais sábio que você seja, por mais hábil que você seja no conhecimento da palavra, alguém vai contestar a sua fé. E se não tiver argumentos, vai partir para a força, para a brutalidade. Mesmo sendo conhecedor da lei judaica, Estevão não negociou a sua fé em Jesus. Estevão não abriu mão da verdade de Jesus. Nada, nem diante da morte, Estevão abriu mão da sua fé. Nem diante da morte, Estevão se comprometiu de adorar o Senhor Jesus. Em nenhum momento. Vem um tópico de número 3, a perseguição e a aprovação da fé. Embora o Brasil não enfrente perseguições como em países fechados ao Evangelho, nosso desafio é manter a fidelidade aos princípios do Senhor. Muitos nesse tempo estão abrindo mão dos princípios, estão transformando a igreja em programas de auditório, fazendo firulas para que o povo do auditório esteja ali enchendo. O crescimento de muitas das igrejas, claro que não são todas, mas de muitas das igrejas, nada tem a ver com o foco que é a mensagem do Evangelho, mas com o ambiente, com a programação, com a estrutura, o entretenimento oferecido. Essa é a dificuldade do Brasil, manter-se fiel ao princípio do Senhor. A vida de Estevão e dos mártires, ela não se trata apenas da morte, mas sim da resistência e perseverança na fé genuína. A igreja do nosso tempo, ela precisa ser uma igreja centrada na palavra, ela precisa ser uma igreja genuína, ela precisa exercer o amor solidário, né? Não uma ação social solidária, mas uma ação social com compaixão, com amor por aquele que é alvo da ação, o amor verdadeiro. Não? Esta consciência fazia parte do cotidiano dos cristãos do século I, diante das aflições e perseguições. Por quê? Porque, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses 1:21. A vida só vale a pena para o cristão se o cristão estiver servindo ao Senhor. Essa é a mensagem. Tá?
Às vezes, irmãos, né, é muito difícil, mas é preciso continuar servindo ao Senhor. Concluindo, conforme é registrado em Lucas em Atos, por Lucas em Atos, as perseguições não foram apenas eventos históricos, elas custaram vidas. Não é apenas um registro literário, uma folha de papel. Para você poder adorar o Senhor hoje, muitos morreram, muitos foram comidos por animais, muitos foram queimados em postes pelos comandos, muitos foram crucificados, sofreram muita violência. E ainda hoje, em alguns lugares onde o Evangelho é proibido, irmãos em Cristo Jesus sofrem violências terríveis, cruéis, torturas horrorosas, a fim de que deixem de lado e neguem o Evangelho, mas eles se mantêm firmes e não abandonam o Evangelho de Jesus. Porque para o cristão de verdade, viver é Cristo e morrer é lucro, porque aquele que morre com Cristo estará na eternidade com Ele. Essa não é loucura, é a questão de fé, de comprometimento, de princípio com o Evangelho de Jesus Cristo. No Brasil, talvez tenhamos um pouco de dificuldade para entender a intensidade das perseguições, pois não vivemos essa realidade. Entretanto, em todo o mundo, temos irmãos em Cristo sofrendo ou até mesmo sendo levados à morte. A gente vive aqui muito bem, né, irmãos? Muito tranquilos, podemos falar de Jesus, podemos fazer o que quiser, mas outros não. Outros, quando pregam o Evangelho, são mortos, são levados à morte. A vida de Estevão, ela nos inspira a perseverar com nossa fé no Senhor, a viver um cristianismo de forma que nos entreguemos totalmente à causa do reino de Jesus. O discípulo de verdade não segue, caminha, continua lutando pela causa do Senhor Jesus. E aí eu termino com as palavras do autor: que as adversidades que você enfrenta hoje não impeçam de cumprir a missão que Deus tem para você. Como disse Paulo, já estamos crucificados com Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que tenha uma semana abençoada. Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor.